Aos 15 anos, Miyamoto Musashi fez Musha Shugyo, que significa peregrinação do guerreiro. Durante esta época de sua vida, ele viajou pelo país praticando suas habilidades de forma independente e se envolveu em uma série de duelos. Depois de receber o status de Ronin, ele encontrou o oponente mais desafiador que já enfrentou, Sasaki Kojiro, mas teve que matá-lo. Após este evento, não teve outra escolha a não ser renunciar aos duelos letais. Ele então finalmente se retirou para uma caverna onde anotamos seu conhecimento e sabedoria para as gerações posteriores. As obras escritas de Musashi expandem o caminho do guerreiro, que é o caminho do samurai, caminho de disciplina, foco, moderação e honra. O caminho do guerreiro é regido por códigos morais e éticos que são comumente referidos como Bushido. Pouco antes de morrer, Musashi compilou 21 princípios sobre como um guerreiro deveria viver. Esses princípios atemporais conhecidos como Dokodo podem nos inspirar hoje a viver bem. Esta série de 3 partes elabora os 21 princípios do Dokodo de Musashi. A primeira e a segunda parte exploraram os primeiros 14 princípios. Esta terceira e última parte explora ainda mais o caminho do guerreiro, com base nos últimos 7 princípios. Observe que as elaborações neste vídeo são baseadas em filosofias existentes, as do autor, interpretações e raciocínios, e pretendem ser uma inspiração para a vida atual. Não haja de acordo com crenças habituais. Quando olhamos para o comportamento humano, vemos as características de um animal de rebanho. Muitas pessoas seguem servilmente a norma, não necessariamente porque seja a melhor coisa a fazer, mas porque todo mundo faz. Musashi estava ciente dos perigos da obediência cega e provavelmente experimentou a inabilidade dos líderes de seu tempo. Estes poderiam ser os líderes do chamado Koryu, que é uma escola japonesa tradicional. Artes, mas também políticos e até o próprio imperador. Quando seguimos descuidadamente as crenças habituais, jogamos fora o nosso bom senso, o pensamento racional e, em alguns casos, nossa moralidade no processo. Algo ser normal não significa que não seja mal. Podemos encontrar inúmeros exemplos disso na história, em que as pessoas se envolvem coletivamente no mal, convencidos de que o que fazem é, de alguma forma, justificável. Os acontecimentos durante a Segunda Guerra Mundial ilustram que as pessoas que seguem cegamente o poder dominante são capazes de fazer coisas horríveis. Outro exemplo é a atitude geral em relação ao consumo de álcool na cultura ocidental. Embora o uso de entorpecentes seja desaprovado, o consumo de álcool é institucionalizado e considerado aceitável, divertido e social, embora seus efeitos possam ser tão destrutivos, se não ainda mais, como o uso de narcóticos. Está tão normalizado que é o único medicamento que temos para justificar não tomar, mesmo quando o consumo de álcool contribui para aproximadamente 3 milhões de mortes a cada ano, segundo a Organização Mundial da Saúde. Consequentemente, as crenças habituais nem sempre são as melhores diretrizes. Musashi, que viveu como Ronin e também como eremita, gastou quantidades significativas de tempo separado da sociedade e de suas normas. Um dos benefícios dessa solidão é que ela nos protege de influências externas e permite-nos observar o mundo à distância. Isso torna mais fácil decidir de forma independente o que é benéfico para nossas vidas e o que não é. Não colecione armas nem pratique com armas além do que é útil. Miyamoto Musashi carregava uma espada longa e uma curta, não porque ele queria mostrar seu armamento, mas porque ele era hábil em lutar com 2 espadas. E carregar 2 espadas era o caminho do guerreiro. No livro dos 5 Anéis, Musashi explica que cada arma possui características únicas. A espada companheira, por exemplo, é preferível em espaços confinados ou quando você está próximo para o seu oponente, ao contrário de lanças e alabardas que são melhor usadas no campo de batalha. Portanto, embora haja uma ampla gama de opções e funcionalidades quando se trata ao armamento, Musashi nos aconselha a não coletar ou praticar com armas além do que é útil. Podemos ver isso como uma metáfora para a vida cotidiana. Uma das armadilhas em que muitas pessoas ambiciosas caem é que não se apegam o essencial para realizar o trabalho. Eles se envolvem em atividades desnecessárias, fazem investimentos desnecessários, gastam dinheiro desnecessário, perdem tempo de networking com pessoas sem fazer nenhum avanço significativo.
A incapacidade de definir claramente o que precisamos para atingir nossos objetivos e continuar fazendo o que precisa ser feito é uma receita para o fracasso. Às vezes, isso envolve cortar implacavelmente os elementos que, apesar de sua inerente valor e utilidade, são inúteis no contexto da nossa busca. No entanto, Musashi também argumenta que não devemos nos apegar demais a uma determinada forma ou método também. O samurai praticava com uma variedade de armas, de espadas a paus, e conhecia as habilidades e características de cada arma que utilizavam, o que os tornava lutadores flexíveis que podiam ser implantados em diferentes tipos de batalhas. Então eu cito: você não deveria ter uma arma favorita. Familiarizar-se demais com uma arma é tão errado quanto não conhecê-la suficientemente bem. Você não deve copiar os outros, mas usar armas que você possa manusear adequadamente. É ruim que comandantes e tropas tenham gostos e desgostos. Estas são coisas que você deve aprender completamente. Fim da citação. Portanto, ter sucesso é um processo delicado, e Musashi parece apontar para o meio-termo caminho entre ter falta de foco e estar muito fixado e apegado a uma coisa. Não tema a morte. A consciência da morte era uma parte essencial de ser um samurai. Os estudantes da espada foram treinados para travar duelos até a morte. Ao serem subjugados à prática incansável, eles ficaram prontos para travar batalhas e ser rotineiramente confrontado com a morte. De modo geral, afirmou Musashi, o caminho do guerreiro é o caminho resoluto à aceitação da morte. Fim da citação. Aceitar verdadeiramente a morte significa não temê-la. E quando não tememos a morte, não cederemos quando nossas vidas estiverem ameaçadas em batalha. Assim, no campo de batalha ou num duelo, a aceitação da morte é fortalecedora. Mas e a vida cotidiana? Mesmo que a maioria de nós seja menos propensa a ter o crânio esmagado por uma espada longa, em comparação com aqueles que viveram no Japão do século XVII, a morte ainda está à espreita nas sombras onde quer que vamos. A vida não é um conto de fadas. Todos nós morremos e podemos morrer a qualquer momento. No entanto, muitos de nós permitimos que o medo do inevitável gere ansiedade desnecessária. Isto é lamentável porque enquanto estivermos vivos, não estaremos mortos. Então, de forma alguma, isso nos atrapalha. Mas quando estamos mortos, não estamos vivos e simplesmente não sabemos como é. Portanto, não podemos julgar se é ruim ou não morrer. Talvez a morte seja o portal para algo muito mais prazeroso que a vida, mas talvez não. Mas se a morte significa simplesmente a ausência de vida, então estamos pelo menos libertos de todos os sofrimentos da vida. Resumidamente, é inútil nos preocuparmos com a morte porque não sabemos o que é. Não procure possuir bens ou feudos para a sua velhice. Já deve estar claro que Musashi era um minimalista. Ele viveu pela honra, pela vitória, aperfeiçoando suas habilidades e contribuindo para a humanidade compartilhando sua sabedoria. Ele lutou duelo após duelo sabendo que poderia morrer pela espada de seu oponente. Ele nos diz para não procurarmos possuir bens ou feudos para a velhice. Nos dias modernos, isto poderia traduzir-se em sacrificar o nosso tempo e energia, agora em troca por bens, dinheiro e investimentos que podemos desfrutar quando envelhecermos. Ele não diz que não devemos nos preocupar com a velhice. Ao aprender sobre sua vida, eu diria que Musashi, apesar de ter caminhado repetidamente no limite entre a vida e a morte, estava bastante preocupado com o futuro, incluindo a possibilidade de longevidade. Caso contrário, ele não teria se importado com a honra ou com deixar um legado. Então, para encontrar um significado mais profundo por trás desta lição, podemos querer voltar ao budismo novamente para a substância filosófica. O Buda não é contra a aquisição de riqueza, desde que a adquiramos de maneira saudável e use-o para o bem. Mas correr atrás da riqueza exige muito esforço e pode nos esgotar e até destruir a nossa saúde e bem-estar geral. Assim, embora não haja nada de errado com a riqueza, podemos perguntar-nos se alcançar é a melhor busca disponível. Em vez disso, podemos querer investir as nossas vidas no desenvolvimento da mente. No caso de Musashi, essa busca foi incorporada pela perfeição de sua esgrima. Mas existem outras maneiras disponíveis que também poderiam ser muito mais gratificantes, tão confiável quanto a acumulação de riqueza. Em vez de tentar entrar na velhice o mais rico possível, um budista pode concentrar-se em desenvolver, em vez disso, uma sensação de contentamento com o momento presente. Porque se nos contentarmos com pouco, podemos nos aposentar com uma pequena pensão.
Respeite Buda e os deuses sem contar com a ajuda deles. Seguir Buda como professor espiritual ou acreditar em Deus ou em outras divindades não significa que não somos responsáveis por nossas próprias vidas. Existem muitas visões religiosas e filosóficas sobre por que existimos neste planeta. Alguns dizem que estamos aqui para servir a Deus ou a vários deuses. Outros dizem que nossas vidas são nada mais do que uma piada cósmica e que a nossa existência é totalmente inútil. Alguns afirmam que o curso das nossas vidas está escrito nas estrelas. Outros afirmam que temos livre-arbítrio e que nossas vidas não são predeterminadas. Qualquer que seja a verdade, ainda estamos confinados ao que os nossos sentidos percebem. Além disso, somos responsáveis pelo que fazemos e pelo que não fazemos. Agora, o que a fortuna nos dá está além do nosso controle. Mas controlamos como lidamos com o que a fortuna, ou Deus nesse caso, nos apresenta. Esta capacidade humana de escolher é uma parte inerente da maioria das religiões. Os cristãos têm as suas 7 virtudes, os muçulmanos têm os seus 5 pilares e os budistas têm seu caminho óctuplo. Todas essas diretrizes e preceitos implicam que cabe a nós escolher o caminho certo, apesar das circunstâncias. Portanto, podemos orar a uma divindade pedindo ajuda, esperando que isso mude as circunstâncias indesejadas. Mas será que realmente funciona assim? É melhor não contarmos com isso. Um investimento muito melhor é concentrarmos-nos na nossa própria força, sabedoria e resiliência, para que possamos lidar com a situação em questão, não importa quão terrível. No final das contas, somos responsáveis por nossas próprias vidas. Você pode abandonar seu próprio corpo, mas deve preservar sua honra. O caminho do guerreiro é o da honra, o que significa que preservar a honra é mais importante do que preservando a vida de alguém. Mas a honra é um conceito complicado e subjetivo, que difere de cultura para cultura. O missionário católico romano Francis Xavier foi um dos primeiros ocidentais a visitar o Japão, onde chegou no ano de 1550. Ele descreveu como os japoneses valorizavam a honra, bem como a guerra e o armamento. Eles se sentiam superiores a todas as nações, e cito, glória e valor militar e honrados tudo o que dizia respeito à guerra. Relatos mais recentes nos falam sobre o espírito do Bushido dos soldados japoneses que lutaram durante a Segunda Guerra Mundial. Para quem morrer pelo imperador era a maior honra. A rendição ao inimigo, porém, foi considerada um ato de covardia. Aqueles que se renderam aos japoneses, independentemente de quão corajosa ou honrosamente tenham sido lutou, não merecia nada além de desprezo. Eles perderam toda a honra e literalmente não mereciam nada. No final das contas, a forma como lidamos com a honra depende de preferências pessoais e culturais. Se pensarmos que a honra é mais importante que a vida, então vale a pena morrer por ela. Mas se não nos importamos com a honra, provavelmente escolhemos viver em detrimento da preservação dela. Segundo Musashi, porém, o valor da honra ultrapassava a vida e a morte. Nunca se desvie do caminho. O caminho do guerreiro é de extrema determinação, onde há pouco espaço por desvio. O caminho de Musashi era o caminho da espada, ao qual ele se dedicou completa e transcendeu todo o resto, incluindo a vida e a morte. Agora, o grau de comprometimento de quem trilhou o caminho do guerreiro pode ser considerado extremo, olhando para isso de um ponto de vista ocidental moderno. Hoje em dia, o verdadeiro compromisso parece raro, pois a maioria de nós somos consumidores numa sociedade descartável, indo de prazer em prazer, em vez de escolher um caminho mais difícil de sacrifício e contenção a serviço de um objetivo superior. Mesmo que esse objetivo maior possa ser a qualidade da nossa própria vida e bem-estar. Mas ainda, se realmente quisermos fazer algo significativo, temos que nos comprometer com um certo grau. É difícil realizar qualquer trabalho sério quando não estamos dedicados. Isso se aplica a negócios, relacionamentos, projetos criativos ou a um caminho espiritual. Aplica-se ao domínio de qualquer habilidade, desde cozinhar até tocar um instrumento, mas também para conquistar maus hábitos e vícios. Musashi travou mais de 60 duelos, muitos dos quais até a morte, e venceu todos deles. Além disso, ele deixou um legado para os séculos seguintes e é honrado até hoje. A vida de Musashi é um testemunho do que podemos realizar se nos dedicarmos plenamente e sinceramente comprometendo-se a um objetivo. No caso dele, lutar com espadas. No nosso caso,
apenas viver a vida. Obrigado por assistir.